Deus, semeando o nosso suor, o nosso sangue, e isso que nós colocamos aqui, ó Pai, Tu sabes, que vem através de muitos esforços, muitas lutas, sacrifício, mas nós somos fiéis, e continuamos a semear nessa terra, e nós sabemos que o Senhor é fiel, para retribuir muito mais do que nós esperamos, ou muito mais do que nós sonhamos, porque o Senhor é fiel, e isso nós agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade. E o Senhor abençoe aquele que não tem condição de contribuir, ó Pai, porque está passando por necessidade, que está sem emprego. Muitas vezes, ó Pai, as portas estão fechadas, mas nessa noite, ó Pai, como profeta do Senhor, eu declaro a bênção na vida desse irmão, que as portas se abram, que a janela do céu despeje sobre a vida dele bênçãos tal, que nunca falte o alimento, nunca falte a provisão, e que as bênçãos do Senhor estejam na vida de todos aqueles que creem no seu santo nome. É assim que eu oro e lhe agradeço, em nome de Jesus, amém. Pode vir, meus irmãos, tragam os dignos, tragam com alegria, porque o Senhor gosta daqueles que dão com alegria na casa dele. Aleluia, glória a Deus. Esperarei, transbordarei. Os meus celeiros fartamente se encherão, minha casa terá sempre tua provisão. Bendito será, pois sobre mim há uma promessa. Eu esperarei, transbordarei. Glória a Deus, aleluia, salva de palmas, meus irmãos, aleluia, glória a Deus. Aproveitar que nós estamos de pé, vamos chamar o pregador dessa noite, o ministro do Senhor, que está incumbido de trazer a palavra de Deus para essa noite, amém. Nosso irmão Hugo, pregador dessa palavra, ele que vai ser a palavra de Deus nessa noite para as nossas vidas. O homem sempre é usado nessa casa, sempre tem uma palavra abençoada para as nossas vidas, sempre edifica coisa boa, o aprendizado nos nossos corações, amém? Vamos estender a mão para esse homem de Deus, vamos estar orando para que Deus possa estar usando esse vaso, amém? Senhor Deus e Pai, obrigado Senhor Deus pela vida desse irmão Hugo, ó Pai, um exemplo de homem na nossa vida, que o Senhor continue usando ele tremendamente, Senhor, abrindo, Senhor, seu entendimento para que ele possa ser um vaso transbordante nessa noite, para que nós possamos sair daqui cheios de Ti, ó Pai, que ele seja um instrumento nas Tuas mãos, para nos ensinar, para nos colocar na Tua presença, e que dele possa sair virtude para os nossos corações. Usa ele, ó Pai, traga essa palavra, ó Pai, diretamente do seu trono para as nossas vidas. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus, amém e glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Podemos assentar? Antes de... Entendi? Tá. Antes de iniciar a palavra, gostaria de fazer uma pergunta. Tem algum valente aqui nesta noite? Oh, aleluia! Glória a Deus! Eu não sei, mas eu creio que Deus tem algo muito importante para alguém que está aqui nessa noite. Talvez você esteja aqui, talvez você esteja na sua casa, eu não sei. Mas foi uma luta para trazer essa palavra. E eu creio em nome de Jesus que vai encontrar o coração certo, a pessoa certa, em nome de Jesus. E se você puder já ir abrindo a sua Bíblia no livro de 2 Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2.
Esse tema já tem, por diversos dias, bradado no meu coração. E na terça passada, a Marinês trouxe uma palavra que é bem parecida, bem semelhante, sobre a capacitação do exército de Deus. E interessante que eu não estava programado para vir no culto de terça-feira passada, porque por diversos fatores eu estou tendo alguns compromissos com a família e está sendo difícil vir nos cultos de terça. E naquela terça eu pude vir e realmente ouvi Deus, o Espírito Santo de Deus, confirmando mais uma vez essa palavra para as nossas vidas. Todos já encontraram? Glória a Deus. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Tu, portanto, meu filho, fortalecete na graça que há em Cristo Jesus. O que ouviste de mim diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e capacitados, a fim de que possam igualmente discipular a outros. Versículo 3. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Versículo 4. Nenhum soldado em serviço se permite envolver em negócios da vida civil, porquanto seu objetivo é agradar aquele que o recrutou para a guerra. Eu vou ler mais uma vez o versículo 4. Nenhum soldado de Cristo, nenhum soldado em serviço se permite envolver em negócios da vida civil, porquanto o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou para a guerra. Da mesma forma, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com um regulamento. Versículo 6. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Pensa bem sobre o que estou afirmando, pois o Senhor te fará compreender tudo. Queridos, eu não sei se você já teve a oportunidade de ler essa carta de 2 Timóteo. E ela é bem interessante. Eu tenho o costume de toda palavra que eu trago, eu faço um resumo do que está acontecendo. Até para inserir os irmãos no contexto daquele momento. Só que hoje eu vou precisar ganhar um pouco de tempo. E eu vou precisar que vocês levem como tarefa de casa a leitura de 2 Timóteo capítulo 2. Quantos estão dispostos a fazer essa leitura? Glória a Deus. Porque nesse segundo capítulo de Timóteo, de 2 Timóteo, ele traz algumas características dos guerreiros de Deus, dos guerreiros de Jesus. Só que eu li esses versículos com um objetivo. O primeiro que eu gostaria que vocês anotassem é o seguinte: os primeiros versículos que foram lidos, eles trazem a primeira característica desses guerreiros, que é: eu preciso ser forte e destemido em Cristo Jesus. O versículo 3 e 4, ele traz um objetivo, que todo aquele soldado, ele deve ser focado na sua missão. E interessante que ele traz um exemplo, uma ilustração. Paulo, ele diz assim, que um soldado, ele não pode se envolver
nos meios civis, porque ele precisa agradar aquele que o recrutou para a guerra. Eu não sei se vocês sabem, mas todo o militar, ele possui algumas características que daqui a pouco eu vou trazer. E uma outra característica, um soldado ou um guerreiro, ele deve cultivar a vida disciplinado no espírito. Ele traz a disciplina de um atleta. E se vocês fizerem essa leitura, vocês vão entender isso. Essas características, é claro que Paulo, ele traz essa ilustração de um soldado, de um militar, uma ilustração do mundo real, com o objetivo de fortalecer o seu discípulo Timóteo espiritualmente. Interessante isso. Só que talvez eu esteja falando com os irmãos que não compreendem qual que é essa diferença entre um militar e um civil. Existem várias diferenças em relação ao regime de trabalho. É diferenciado, o militar tem uma carga horária, o civil tem uma outra. O salário também é diferenciado. A periculosidade do serviço também é diferenciado. Só que a característica mais marcante de uma pessoa que é militar e outra pessoa que é civil é em relação ao compromisso que nós fazemos. Todas as vezes que você conclui uma formação militar, em qualquer esfera, se é bombeiro militar, se é policial militar, quando você finaliza o curso, você precisa fazer um compromisso, você precisa fazer um juramento. E para mim, sem dúvida nenhuma, é a maior diferença. Porque quando eu faço esse juramento, eu digo que eu ingresso em uma corporação, eu vou zelar por todos os compromissos, eu vou executar as missões que me derem e, acima de tudo, mesmo que a minha vida esteja em risco. Ou seja, é um pouquinho diferente do que nós estamos acostumados. E assim, por eu ser militar e bombeiro, a gente possui algumas características um pouco diferentes, pois toda vez que eu chego em algum local que eu não conheço, uma das primeiras coisas que eu faço é verificar a saída de emergência. Verificar se os extintores estão ok, verificar se eu tenho um hidrante próximo, verificar os preventivos daquele prédio. Só que o interessante é que eu nunca observei uma saída de emergência com o objetivo de ser o primeiro a sair correndo. Não. Eu sempre observo essas rotas de fugas com o objetivo de indicar, caso necessário, indicar a saída para alguém, tentar proteger o quanto mais vidas, melhor. E por diversas vezes eu já observei, poxa, aqui tem uma escada, aqui tem um elevador, se tiver um incêndio eu não vou poder deixar o pessoal usar o elevador, eu vou ter que direcionar o pessoal ali para a saída. Se tiver um incêndio aqui, eu vou tentar combater com o extintor, com o hidrante, mas se não der certo, eu vou direcionar o pessoal para a saída mais próxima. Só que eu vou ser sincero, eu nunca pensei em sair correndo
a minha cabeça é sempre defender o maior número de pessoas. Só que quando eu fiz essa leitura dessa diferença que Paulo traz, essa questão de um soldado em serviço, ele não pode se permitir envolver em questões civis. O que Paulo está falando para mim e para você? Ele está falando assim: se você um dia entrar nessa guerra, entrar nessa batalha, eu e você devemos agir como se fôssemos um militar. Agradar aquele que o recrutou para a guerra. Eu não sei se vocês sabem, mas um dos maiores índices de separação no mundo hoje é entre os militares. Por quê? Muitas vezes a gente, infelizmente, coloca as nossas missões lá fora acima da família. Quantas vezes eu já me peguei ficando não sei quanto tempo envolvido em missões lá fora e muitas vezes eu dedicava muito pouco à minha família. E às vezes você se perde nisso. Só que graças a Deus, hoje eu compreendo que o quanto eu me dedico lá fora, eu preciso me dedicar à minha família. É bem verdade que às vezes eu não consigo, mas eu tento. Só que essa palavra de Paulo me fez pensar em um exército. E eu sei que nós estamos vivendo um dos momentos mais conturbados da nossa geração. O fato de nós lutarmos contra um vírus que não se vê, contra questões políticas que às vezes a gente não sabe se o vírus é tudo isso mesmo. Muitas vezes a gente se vê mergulhado nessa guerra. E nós sabemos que hoje, no mundo natural, não existem mais essas guerras. Hoje, a guerra é espiritual. Certa pessoa já disse que o mundo espiritual ele é muito mais real do que esse mundo que nós vivemos. Ou melhor, esse mundo que nós vivemos aqui, na verdade, é uma projeção do mundo espiritual. Ou seja, por isso, e daí surge essa definição, que o mundo espiritual, ele é mais real do que esse que nós vivemos. Só que, quando eu penso num exército de Deus, a gente fica um pouco perdido. Mas como será esse exército? Será que a gente tem algum modelo? Será que Deus já deu algumas pistas? Será que Deus já nos falou como eu faço para entrar no exército dele? E esses questionamentos ficaram durante algum tempo na minha cabeça. Mas será que eu tenho um modelo? E daí eu comecei algumas pesquisas. E eu não sei se vocês já leram 1 Crônicas. Abre lá comigo, 1 Crônicas, capítulo 12. Olha o que a palavra de Deus diz em 1 Crônicas, capítulo 2, versículo 22. Todos os dias chegavam soldados para ajudar Davi
até que se formou um grande e ilustre exército, como o exército de Deus. Olha aqui uma resposta para uma pergunta. Olha o modelo. Isso, eu não sei se é a primeira vez que você ouve alguém falar sobre isso, eu não sei se você já leu, mas aqui está um modelo do exército de Deus. É claro que guardada as devidas proporções, mas quando Deus ele fala, ilustre como o exército dele, todos acreditam nessa palavra? Acreditam? Isso aqui é a palavra de Deus? Que vocês estão aí? Se a Bíblia é a palavra de Deus, é o próprio Deus que está falando que o exército de Davi foi como será o dele. Não é Hugo que está falando, é Deus. E a partir daqui, eu preciso entender quem foi esse exército. Como foi esse exército? Uma pesquisa bem simples e rápida. Você vai ver que o exército de Davi nunca perdeu uma batalha. E o exército de Deus também nunca vai perder. Se vocês acreditam que o mundo espiritual, ele é mais real do que o mundo natural, se o mundo espiritual é um reflexo, se o mundo real, natural, é um reflexo do mundo espiritual, eu creio que o reflexo do exército de Deus já pisou aqui nessa terra. Foi o exército de Davi. Só que eu preciso entender quem foi esse exército, ou quais foram as pessoas que comporam esse exército. E a partir daqui, nós vamos ver algumas coisas. Só que antes, vamos abrir 2 Samuel, capítulo 8. Segundo Samuel 8:14. Olha o que diz. Em seguida, estabeleceu guarnições militares em Edom. E todos os edomitas tornaram-se servos de Davi. O Senhor concedia vitória a Davi em todos os lugares onde decidia atacar. O exército de Davi nunca perdeu uma batalha. Vou falar de novo. O exército de Davi nunca perdeu uma batalha. Se você quer fazer parte do exército de Deus, você já entrará numa guerra sabendo que Deus, Ele não vai perder nenhuma batalha, nenhuma guerra, não vai perder. Sabe, um dos nomes de Deus é o Senhor dos Exércitos. E olha na onde que esse nome aparece. Abre para mim 1 Crônicas. 1 Crônicas, capítulo 11. Olha só, em que momento que Deus se apresenta com esse nome. 1 Crônicas, capítulo 11, versículo 9. E Davi tornava-se cada dia mais forte e respeitado, porquanto Yahvé
o Senhor dos exércitos estava com ele. Talvez você nunca parou para pensar nesses nomes, mas ei, Deus, Ele está se apresentando como o Senhor dos exércitos para Davi, um homem que nunca perdeu uma batalha. É claro que talvez você esteja se perguntando, não, mas Davi perdeu sim, ele caiu no adultério. Queridos, eu estou falando de batalha, estou falando de guerra, não estou falando de questões de pecado nesse momento. Então Deus, ele se apresenta a Davi assim: eu sou, você vai ser diferente da onde você atacar, você vai ser vitorioso, porque eu, Deus, sou o Deus dos exércitos, e eu estou contigo. Só que eu preciso saber e ver quais são essas características desse exército. Uma das primeiras características desse exército está lá em 2 Samuel. 2 Samuel 23. Antes de falar dessa característica, lá em 1 Crônicas 10, 11 e 12, ele fala, Deus, ele, na sua palavra, ele transmite para mim e para você como sucedeu, como Davi assumiu o reinado. Ele fala que Saul caiu em pecado e começou a fazer transgressões. Então Saul suicidou e Davi, ele assume o reinado desse povo. E a partir daí, a primeira coisa que Davi faz é eleger os seus líderes. E lá em 2 Samuel 23, versículo 8, ele traz o maior dos seus líderes. Davi, ele elegeu alguns homens valentes para liderar com ele. E o primeiro que ele elegeu é Josebe-Basebete, lá em 2 Samuel 23, versículo 8. Olha o que está escrito. Estes, pois, são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Josebe-Basebete, o Taquemonita. Este foi o líder do conhecido grupo, os três. E armado apenas de sua lança, enfrentou 800 inimigos e os matou numa batalha. Queridos, a primeira característica de um exército, ou melhor, do exército de Deus, que o exército de Davi nos transmite, é essa. Um dos seus maiores líderes, Josebe-Basebete, ele era extremamente corajoso. Ele, com uma lança, enfrentou 800 inimigos. Certeza, Josebe não escutava conselho de covardes. Josebe, ele era extremamente corajoso, porque você enfrentar 800 de uma só vez, tem que ser extremamente corajoso, extremamente valente. Talvez fique até difícil de acreditar, mas na palavra está escrito que ele não só enfrentou, mas também derrotou esses 800 homens.
Qual que é a diferença de você enfrentar 800 homens, 500 homens, 600 homens, 1000 homens? O que Deus está falando para mim e para você? Não existe diferença, porque tudo é difícil. Se eu enfrento 800, se eu enfrento 1000, se eu enfrento 500, tudo é difícil. Só que Deus, Ele está trazendo para mim e para você, Ei, Hugo, não importa quantos problemas você tem, você vai vencer todos. Se você tiver esse posicionamento de ser um guerreiro corajoso, um guerreiro capaz de enfrentar os problemas, você vai derrotar todos eles. Deixa eu ser o Deus da sua vida, que eu te faço enfrentar, não somente enfrentar, mas eu te faço vencer. Não importa se serão 800 problemas, não importa se serão 500, não importa se serão 1000, nós iremos vencer. Coloca Deus como Deus dos exércitos na sua vida. Você precisa entender isso, já que é difícil para você entender que uma pessoa só, com uma lança, foi capaz de derrotar tantos homens. Vai para sua casa hoje, entendendo que se você colocar o Deus dos exércitos na sua vida, não terá problema, que não terá solução para você. Que essa noite, essa unção caia sobre essa igreja e que eu e você saibamos que o meu Deus é poderoso para fazermos vitoriosos em todos os momentos. Essa é uma característica. Olha só, tem mais. O segundo, depois de Josebe-Basebete, é Elazar. Olha só o que está escrito no versículo 9 de 2 Samuel 23. Depois dele, Elazar, filho de Dodô, neto de Aoi, um dos 3 guerreiros que estavam com Davi quando desafiaram os filisteus, que haviam se juntado para a guerra. Enquanto o povo de Israel se retirava, grava isso aqui, o povo de Israel se retirava. Versículo 10, ele manteve-se firme e lutou bravamente contra os filisteus, até que sua mão adormeceu e ficou grudada à espada. Naquele dia, Yahvé operou portentosa vitória, e o exército retornou para onde Eleazar estava, mas somente para se apoderar dos despojos de guerra. Queridos, eu e a minha família temos a honra de ter iniciado com o nosso pastor, lá na casa dele ainda. E eu já vi muitas pessoas virem e sentarem do nosso lado. Mas também eu já vi muitas pessoas sentarem do nosso lado, se destacar, começar a liderar, só que de repente sair. Queridos, nesse momento aqui, Elazar e Davi, eles desafiam os filisteus, só que o exército de Israel sai, e quem fica é Elazar. Queridos, pode ser que algumas pessoas que estavam com a gente tenham desistido também, só tenham fugido da luta. Só que eu e você precisamos ser como Elazar, independente se o que estava do meu lado saiu, do meu lado direito saiu, do meu lado esquerdo saiu, eu preciso me manter firmes.
precisamos nos manter. Sabe por quê? Porque isso é uma das características de um guerreiro de Deus, de um guerreiro que compõe o exército de Deus. Pessoas vão desistir? Infelizmente, vão fugir da luta, fugiram. O exército de Israel fugiu, mas Elazar manteve-se firme e lutou bravamente. Essa é uma característica que nós também precisamos buscar. Manter firme e lutar. Só que, olha que interessante. Só que ele lutou tanto que a sua mão adormeceu. Tem uma tradução que diz que ele lutou tanto que a mão dele teve cãibra e ele não conseguiu soltar a espada. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas uma vez eu estava cortando um cajueiro e eu comecei com o facão, cortar. Quando eu terminei de cortar, a minha mão também teve cãibra e eu não conseguia abrir a minha mão e tirar desse facão. E aconteceu isso também com Elazar. Ele lutou tanto com aquela espada, que a espada passou a fazer parte do seu corpo, ele não conseguia soltar aquela espada. Queridos, eu trouxe uma ilustração de quando eu cortei um cajueiro, mas eu não gostaria que você levasse isso para sua casa nessa noite. O que eu preciso e desejo que você leve para sua casa é que Elazar lutou tanto, essa espada uniu com o corpo dele, mas, espiritualmente falando, eu e você teremos que lutar tanto com essa espada aí, que está na mão de vocês, que vai chegar um tempo que essa espada irá se confundir com o seu corpo. O que Deus está falando para mim e para você nessa noite? Independente se eu tenho tempo, eu preciso fazer a leitura dessa palavra. Se eu não tenho tempo, eu preciso fazer a leitura dessa palavra. Se eu estou feliz, eu preciso fazer a leitura dessa palavra. Se eu estou triste, eu preciso fazer a leitura dessa palavra, independente do momento, eu preciso fazer a leitura. Eu preciso entender o que está escrito aqui. Um outro valente de Davi, Samar, versículo 11, filho de Agé, de Arar. Os filisteus reuniram-se na cidade de Lei, onde havia um terreno todo plantado com lentilhas, e as tropas israelitas fugiram dos filisteus. Contudo, Samar ficou no meio daquela plantação, e defendeu-a, e massacrou os filisteus, e Yahvé concedeu-lhe uma grande vitória. Uma outra característica de um guerreiro de Deus: defesa. Vão atacar aquilo que nós temos? Vão. Mas eu preciso ser esse homem que seja disposto a defender a minha família, defender a minha igreja, defender o que eu acredito. E Samar, ele fez isso. Ele defendeu uma plantação. Talvez você esteja se perguntando, mas defender uma plantação, mas por quê? Como o irmão Walter disse aqui nas ofertas, que
é um terreno fértil, a gente planta e a gente colhe. E já pensou? Na hora que você vai colher, vem o diabo e toma isso de você. Eu e você precisamos também dessa característica, ser capaz de defender aquilo que é nosso. Essa também é uma característica. Esses 3 valentes de Davi, eles se destacaram por esses feitos. Um enfrentou 800, outro, apesar do exército sair, ele manteve a posição e enfrentou. Samá, ele defendeu o seu povo, defendeu a sua colheita. E essas características foram fundamentais para esses homens se destacarem e serem dos 30 valentes de Davi, serem os maiores. Eles, isolados, já faziam tudo isso. Agora, imaginem os 3 juntos. A Bíblia, ela diz o momento que os 3 estiveram juntos. Lá em 2 Samuel 23, versículo 15. E Davi expressou assim seu grande desejo: quem me dera beber um pouco de água que brota da cisterna que está junto à porta de Belém. Então, aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram água do poço que fica próximo à porta da cidade de Belém e levaram-na a Davi. Entretanto, ele preferiu não bebê-la, mas derramou-a como libação, uma oferta diante de Yahvé. Eu não sei se vocês conseguem compreender, mas nesse momento, Davi estava cercado, ele estava à frente da tropa, e ele, próximo dos seus guerreiros, ele fala: poxa, eu queria tanto beber aquela água. Só que não era só Davi que queria, não é? Todo o seu exército precisava daquela água. Eles estavam cansados, estavam com sede. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de sentirem sede assim e desejar profundamente uma água. Não sei. Mas esses 3 homens, Josebe, Bassebete, Elazar e Samá, eles ouviram aquela palavra de Davi e invadiram o acampamento dos filisteus e trouxeram aquela água para Davi. E Davi, ele tinha 2 opções: ou bebia aquela água, ou oferecia a Deus. E ele, Davi, como um homem segundo o coração de Deus, ele oferece aquela água a Deus. O que é isso? Qual que é essa característica desses homens? Quando eu disse na leitura de 2 Timóteo, uma das características era não se envolver com as coisas civis, mas agradar aquele que o recrutou. Rei Davi, ele estava fazendo o papel daquele que recrutou esses homens. E eles, no intuito de agradar, no objetivo de agradar a Davi, eles correm o risco de serem pegos pelos filisteus e trazem essa água para Davi. Quando conseguem compreender isso, é um pouco difícil, porque aqui nós estamos
mexendo com questões espirituais. Davi, ele, ao invés de beber ou então dividir aquela água com quem estava ali, com os seus líderes, ele oferece a Deus. Naquele momento, ele não estava querendo barganhar nada. Ele só ofereceu, porque se a gente continuar a leitura, nós vamos ver que Davi, ele diz que de maneira alguma ele beberia aquela água, porque os principais dele arriscaram a vida deles para que Davi fosse agradado. Será que essa característica é fácil de obter? Esse é um modelo do exército de Deus. Os principais, os 3 homens principais do exército de Davi tinham essas características: valentia, coragem. É algo para mim e para você nesta noite. Se eu estou disposto a guerrear nessas batalhas, eu preciso adquirir essas características com todo o amor e carinho. No exército de Deus não tem espaço para covarde. Nós precisamos ser valentes. Eu sei que é um pouco difícil de entender, mas daqui a pouco você vai compreender. Um outro homem que se destaca, Benaia, lá em 2 Samuel 23, 20. Benaia, filho de Joiada, era um valoroso soldado que realizou grandes feitos de coragem e lealdade. Matou 2 dos melhores guerreiros de Moabe. E no tempo da neve, desceu numa caverna e matou um leão. Benaia, esse soldado valoroso também, olha o que ele fez. Primeiro, ele matou 2 dos melhores guerreiros de um povo. E na sequência, ele desceu numa caverna e matou um leão. Isso aqui é interessante. Nesse momento, Benaia, ele era um momento de inverno. O que significa inverno para a vida de um crente? Significa crise, significa um momento difícil. Então, Benaia, no inverno, no momento de crise, no momento difícil, ele foi se refugiar numa caverna, com a intenção de se aquecer. Só que a hora que ele entra na caverna, o que ele encontra? Um leão. E ele vai e mata um leão. Queridos, grava isso. No momento de crise, no momento em que eu e você vamos tentar refúgios em cavernas, nós iremos encontrar leões. Só que eu preciso matar esse leão. E que leão que é esse? No momento de crise, o que você mais ouve aqui na sua cabeça? Você não vai dar conta. O diabo, ele começa: mas você não merece. Mas você está com dificuldade, você fez por merecer.
esse leão, o diabo, ele é especialista em imitar. Quem é o leão verdadeiro? Alguém sabe? Quem é o leão da tribo de Judá? Olha só, o diabo, ele se transfigura como leão. Ele está querendo imitar alguém. Então, às vezes, essa voz que você escuta, você não vai dar conta, é no momento em que você mais precisa se fortalecer. E nesse momento, você vai ter que matar esse leão. Quantos aqui estão dispostos a matar esse leão? Você precisa erguer a sua mão. Sabe por quê? Porque você só consegue matar gigantes se você primeiro passa por testes. E o teste de Benaia foi esse. Ele matou 2 dos melhores guerreiros de Moabe. Em seguida ele desceu numa caverna, matou um leão. E depois ele vem e enfrenta. Olha quem que Benaia enfrenta. No versículo 21, matou também um egípcio, homem alto e forte. Ele tinha uma lança na mão, mas Benaia o atacou com um cajado, arrancou-lhe a lança das mãos e o liquidou com sua própria arma. Quem se lembra dessas características aqui? Quem fez isso? Quem matou o gigante? Quem matou o leão? Quem matou o urso antes de Benaia? Davi. Olha que interessante isso. A Bíblia está escrita aqui, o que está escrito nessa Bíblia não é por acaso. Existe uma sequência e eu e você precisamos seguir essa sequência também, porque muitas vezes nós estamos tentando matar gigantes sem antes enfrentar leões. Muitas vezes eu tento enfrentar um gigante, mas aquela vozinha ainda está ali, você não vai dar conta. Você tinha uma vida toda errada e de repente você está falando isso aí. Quem é você? Ei, essa noite é a noite do basta, é a noite do chega, é a noite de você se levantar como homem e mulher de Deus e dizer assim: ei, eu estou nesse momento de crise, leão, e eu entrei na caverna. E esse leão veio, só que hoje, essa noite, eu mato esse leão. E esse leão não fará mais parte da minha vida, porque eu sou um filho de Deus, eu preciso evoluir, eu preciso matar gigantes. Essa é a sua noite, e você precisa entender isso. Benaia. Só que, olha só, e esses guerreiros, eles não pararam aí. 1 Crônicas também traz algumas características de homens que se ajuntaram a esse exército de Davi, que se assemelhou ao exército de Deus. Em 1 Crônicas capítulo 12, versículo 8, diz assim: da tribo de Gade, alguns ofereceram seu apoio a Davi. Quem que se juntava a Davi?
e aliaram-se a ele em sua fortaleza no deserto. Eram guerreiros corajosos, corajosos e treinados nas artes militares, que sabiam manejar com destreza o escudo e a lança. E o rosto deles eram fortes e decididos como de um leão. E eles eram tão ágeis como as mais rápidas corças galopando sobre os montes. Mais uma característica desses homens que compuseram esse exército de Davi: as suas faces eram fortes e decididos como de um leão. Ei, eu venho domingo no culto, na terça, faço as minhas leituras bíblicas, faço a oração da madrugada. Para quê? Qual que é o objetivo? Alguém sabe? Talvez você nem saiba o objetivo de você fazer isso, mas o momento em que você faz tudo isso é para você adquirir as características de Jesus, as características do leão da tribo de Judá. Esses homens que ajuntavam-se ao exército de Davi tinham essas características na face, rostos decididos como de leão. Queridos, eu e você estamos aqui para adquirir essa característica também, porque quando alguém olha para mim e para você, ele precisa ver Jesus na minha vida. Ele precisa ver essa característica, essa decisão de leão, essa característica, essa face do leão da tribo de Judá. É isso. A gente não está aqui à toa, não. É para ser moldados com essa característica. Agora a gente começa a entender isso. Mas o principal motivo que fez esse povo ajuntar, esses homens guerreiros, se ajuntar a Davi, está escrito lá em 1 Crônicas, capítulo 12, 18. Então esse Espírito é o Espírito de Deus. Então o Espírito veio sobre Amassai, capitão e chefe do batalhão dos 30, e o motivou a declarar: ó rei Davi, nós somos teus, e estamos contigo, ó filho de Jessé. Shalom, paz seja contigo e com todos os teus aliados, pois o teu Deus é o teu auxílio e cooperador. Esses homens, eles viam Deus na vida de Davi, mas não era deles, era o próprio Espírito de Deus que faziam eles verem isso. Uma das principais características de verificar se nós temos condições de entrar no exército de Deus o Espírito Santo de Deus tem falado comigo, o Espírito Santo de Deus tem falado com você. Se você já tem essa sensibilidade, você está apto para ingressar nesse exército. E eu creio que aqui todos nós já temos essa característica, porque é bem sensível,
essa percepção do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Eu tenho visto isso, eu tenho sentido isso, e sei que vocês também têm sentido a mesma coisa. Queridos, nós estamos diante de uma das batalhas mais difíceis, porque combater ao lado de Davi, vendo o que via, aqueles homens enfrentando o exército, era um pouco mais fácil, mas enfrentar algo que não se vê é difícil. Essas batalhas espirituais são difíceis. Tanto é que um dos ministérios mais difíceis de se fortalecer na igreja é o ministério de intercessão. São aqueles homens e aquelas mulheres que decidiram entrar para esse exército, se alistarem para esse exército. Mas, independente da dificuldade que nós temos, nós precisamos levar hoje para as nossas casas essas características. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 1. Quando eu disse assim, com todo amor, no exército de Deus não tem espaço para covarde. Mas olha o que Deus fala para mim e para você, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porquanto Deus não nos concedeu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Queridos, nós não somos covardes, porque Deus não deu esse espírito para mim e para você, porque Deus, Ele sabe que para lutar com Ele, precisa ser valente, e eu creio em nome de Jesus, que eu estou diante de homens e mulheres valentes, que estão dispostos a guerrear nesse exército. Fica de pé nesse momento. Algo interessante que chamou a minha atenção nessa palavra é uma característica de Elazar, o segundo na sucessão. Ele diz que o exército de Israel fugiram, mas Elazar permaneceu. E ele lutou, e aquela espada ficou na sua mão. E ele lutou, e Deus deu a vitória. E aqueles homens que fugiram um dia, retornaram. E participaram dos despojos de guerra. Talvez você até se perguntou, mas vários homens que pareciam de Deus, eles estiveram aqui e saíram. Ei, eles vão voltar. Eles vão voltar. Porque eu e você vamos ficar aqui. Independente se pessoas desistirem, nós vamos ficar. E eles voltarão. E participarão dos despojos da guerra também. Eu creio em nome de Jesus. Feche seus olhos, queridos. Eu queria que você pensasse um momento
naquele momento da sua vida que você precisou tomar uma atitude diferente, que você precisou lutar. Eu já vivi por vários momentos difíceis, mas quando eu decidi ter coragem, quando eu decidi tomar uma outra atitude, foram os momentos em que eu mais vi a presença de Deus na minha vida. Eu não sei se você já passou por esse momento, talvez em um determinado dia você precisou orar por um filho e viu a resposta de Deus ali. Talvez num determinado momento você precisou orar por um amigo e você viu a resposta de Deus ali. Talvez no momento difícil você precisou orar pelo seu marido, pela sua esposa, e você viu Deus trabalhando. Esses momentos de guerra é o momento em que Deus mais aparece. E uma frase que marcou muito a minha vida, é que Deus, Ele só dá grandes tempestades para grandes marinheiros. E quando William começou a ministrar num dos louvores, ele falou de tempestade, e o Espírito Santo me fez lembrar dessa frase. Como que eu sei que eu sou um bom marinheiro? É só se eu enfrentar uma tempestade. Se eu não enfrentar, eu não sei. Eu não estou profetizando na sua vida que haverá problemas. Eu não preciso fazer isso porque Jesus, Ele fala, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Jesus, Ele já está falando para mim, para você, vai ser difícil? Vai ter problema? Vai, mas eu estou com você. Se você um dia desejou e se você está querendo se alistar nesse exército de Deus, saiba que esse exército nunca perderá uma batalha. Deus, Ele deixou um modelo para mim e para você, o exército de Davi, um homem igual a mim, um homem igual a você, que nunca perdeu uma batalha. Nós temos condições. Josebe-Basebete, ele enfrentou 800 homens e venceu. Você tem 800 problemas na sua vida? Eu creio que não. Deus está falando para mim e para você nessa noite. Não importa o problema que você tem, você vai vencer. Se for 800, se for 500, se for 1000, coloca Deus na sua vida e Ele vai te dar a vitória. Só que você precisa crer e colocar na sua cabeça, de uma vez por todas, que as crises virão. E nesses momentos de crise, o diabo, ele vai se transfigurar como leão. E você vai precisar matar esse leão. E esse leão é essa vozinha que fica: você não merece, você não consegue. É mentira do diabo. Você consegue sim. O Espírito Santo de Deus me trouxe aqui nessa noite para te falar isso. Você consegue. Você precisa decidir matar esse leão que fica ali,
na sua cabeça dizendo que você não é capaz. Você é capaz, sim. Deus está falando para você nessa noite, você pode vencer. Samar, ele decidiu defender a sua família, defender as suas conquistas. Queridos, quantas conquistas nós deixamos escapar, quantas bênçãos se foram, porque em determinados momentos nós não tivemos a atitude, a coragem de defender. Essa é a noite em que Deus está te chamando, vem para o meu exército. Deus, Ele te mostrou, ei, você está vendo, olha o que aconteceu com o exército de Davi. É nesse exército que eu quero te colocar, no meu exército, no exército de Deus, para você ser vitorioso, para você ter aquilo que Deus ele promete para a sua vida. Ei, não sai daqui sem se lembrar que Deus ele não te deu o espírito de covardia. Está repreendido em nome de Jesus. A partir desta noite, você sai daqui ciente, sabendo que você é valente, independente do que dizem para você, porque Deus, Ele não te deu o espírito de covardia, pelo contrário, Ele te deu o dínamos, Ele te deu o poder, Ele te deu o Espírito Santo dEle. Não é na sua força que você vai vencer os problemas, é com Deus, é com o que Deus derramou, é o que Deus derrama na sua vida. Ei, Ele chamou Jesus de volta para o lado dele, mas Ele também deixou o Espírito Santo, o poder, o dínamos para você. Sai daqui nesta noite com isso. Ei, o Espírito Santo de Deus está sobre mim para tirar de uma vez por toda timidez, toda covardia que um dia o leão, aquele mentiroso, o diabo quis colocar na sua cabeça. Saiu. Essa noite você entrou na caverna tentando se refugiar da crise, mas Deus te trouxe o leão que buzinava aí na sua cabeça. Você é capaz de matar esse leão. Tira da sua mente essa voz. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos agradecer por tudo aquilo que o Senhor fez aqui nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós compreendemos o que às vezes era difícil, porque era difícil entender como me capacitar, quais as características eu precisava ter para me alistar no exército de Deus. Mas hoje eu aprendi com os valentes de Davi quais são as características que eu preciso ter. Nesta noite, essas características entraram no meu coração, entraram no meu intelecto, e eu aprendi que eu preciso ser valente.
que eu preciso ser forte, que eu preciso ser corajoso, que apesar de pessoas abandonarem o Senhor, eu não abandonarei. Pai, me faça me manter firme nas minhas lutas. Pai, me faça me manter posicionado, independente das guerras que virão. Que um dia a palavra do Senhor, a espada do Senhor, fique no meu corpo, fique na minha mente e seja confundido com o meu ser. Que independente do momento eu tenha o desejo de fazer essa leitura. Se for um momento difícil, eu faça a leitura. Se for um momento feliz, eu faça a leitura. Se for um momento triste, eu faça a leitura. Se for um momento alegre, eu faça a leitura da palavra do Senhor, para que essa espada entre no meu ser, entre na minha vida e eu tenha condições de manuseá-la da melhor maneira possível. Oh, Pai, essa unção de valentia seja derramada nesta noite, aqui nessa igreja. Assim eu oro, em nome de Jesus.